Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 26 de setembro de 2023, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Compreendamos, amados irmãos, Jesus é o primeiro e também o último, ou seja, ele é o alfa e o ômega da nova geração de homens e mulheres espirituais. E a grande pergunta, amados irmãos, e o que devemos fazer para fazer parte dessa nova geração? Vejam, Jesus inicia uma nova geração. A geração de Adão é uma geração carnal. E Jesus, ou Maria, inicia a nova geração de pessoas espirituais. E Jesus, ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega. E o que devemos fazer? Essa é a grande pergunta. A resposta de Jesus, quando foi interrogado por Nicodemos, é esta: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente vê isso lá em João, capítulo 3, versículos 4 a 6. Com a resposta de Jesus, amados irmãos e irmãs, podemos concluir o seguinte: para fazer parte dessa geração, não é mais necessário fazer parte da família de sangue de Jesus. Vejam, Antes, era necessário ser filho de Abraão. Agora não. É necessário nascer da água e do Espírito. Pois, agora, amados irmãos e irmãs, a nova condição é justamente essa. É você nascer da carne, ou melhor, é você nascer da água e do Espírito. Lembremos que aquilo que Jesus diz a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E também, amados irmãos, é necessário também, lembrem o que Jesus disse hoje: minha mãe e meus irmãos é aquele que colocam à vontade, que colocam em prática a palavra do meu Pai que está no céu. Então, nós temos aí duas condições. Primeiro, nascer da água e do Espírito pelo batismo. E segundo, colocar em prática a palavra de Deus. E Maria, amados irmãos e irmãs, ela se tornou a mãe de Jesus. Lembra que foi que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. E Maria foi a primeira. Maria se tornou a mãe de Jesus, pois ela foi a primeira a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Lembremos da resposta de Maria ao anjo Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim também nós, se quisermos fazer parte dessa nova geração de filhos e filhas de Deus, precisamos também ouvir como Maria e dizer sim, e dizer: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, amados irmãos e irmãs, que aprendamos com Maria a dizer sim à palavra de Deus, de modo que o Verbo se faça carne e habite entre nós. Recordemos, o Verbo precisou se fazer carne para morar conosco. Então, Deus, através do seu Filho, desceu do céu e se fez carne para morar conosco. E agora Ele nos convida, nós que somos carne,
a se fazer espírito para poder morar com Ele. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.